Estamos aqui retornando a nossa palestra para que ela fique gravada no Facebook. Era sobre o estudo de técnica de mediunidade, porque as pessoas anteriormente elas estavam ligando muito a religião ao espiritismo de uma forma ou de outra, e nós, na palavra anterior, quando nós estávamos falando anteriormente, na palestra anterior, nós estávamos dizendo que muita gente distorce o espiritismo de uma certa forma. Pastorino escreveu um ensaio com 8 volumes de técnica de mediunidade que a família dele não deixou que ele publicasse mais, que houve essa nova reprodução. E o Kardec escreveu o livro dos médiuns, logo depois do livro dos espíritos. Alertamos que o termo médium, apesar dela ter sido encontrada na Bíblia no passado, ela é uma palavra criada por Kardec para dizer mediador, para definir como um profeta ou uma profetisa. Na Bíblia nós temos uma palavra, eu falei na palestra anterior, nós temos uma palavra médium escrita uma única vez. E a palestra de sábado passado, de estudo dos evangelhos, todos os evangelhos, 4 juntos, à luz da doutrina espírita, mostra que realmente fica muito difícil se entender a Bíblia sem que a gente possa entender os diversos aspectos da mediunidade. Por exemplo, a audiência, a vidência, a clareaudiência, as materializações, a sarça, o que falou com Moisés, que aliás, Jeová falando com Moisés, os espíritos que apareciam. Então, a Bíblia era essencialmente um livro espírita, porque todas as fenomenologias de espírito estavam lá. Só que nós não entendemos. Então, como é que nós vamos entender a Bíblia se nós não entendemos a mediunidade e como ela se processa? Essa é a razão de nós estarmos aqui a estudar a ciência das relações do visível com o invisível, a energia do pensamento, que é a mais forte do mundo, desconhecida dos homens de uma maneira geral e ditada pelos espíritos, a Kardec. Porque para a seara essencialmente religiosa, não é o nosso caso. Apesar de que muita gente confunde o espiritismo com uma religião, mas não é. Então, muito bem. O que se quer evitar com esses estudos, além de trazer nossa experiência como pesquisador da ciência espírita ao longo de todos esses anos, é evitar e confirmar as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo. Tais desenganos decorrem, como diz Kardec, da ignorância dos princípios desta extraordinária ciência, que estuda exatamente essas ligações do visível com o invisível. Esse é o ponto maior. É comum que as pessoas desejem se comunicar com seus entes queridos que partiram antes de nós, e é no mínimo natural, pela saudade que nos deixam quando partem. O estudo que nós começamos agora, que eu apresento sempre nas minhas postagens e explico também aqui, quando eu estou fazendo as palestras ao vivo, quando isso acontece, é para explicar que não são tão simples como se pensa. São longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsidade se forma daquele que pensar somente bastar para ser perito nessa matéria, como disse na realidade, segurar um lápis e começar a psicografar. Ou então chegar junto de alguém e dizer: eu quero falar com meu pai, eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com meu irmão que faleceu, desencarnou, meu filho, o senhor podia psicografar agora, ou outras coisas mais complicadas. Não é assim tão fácil, mas não é tão simples para o próprio médium. Aqui nesses estudos eu tentarei descerrar o véu da maioria das pessoas, se elas desejarem.
Mas não peço que acreditem em nada, ou tudo que escrevemos, cada um com seus princípios de tese, cada um com suas religiões, com a sua fé. Eu acredito em todas elas. E acho que nós todos precisamos ter uma fé, ter uma religião, seguir um certo princípio, mas não pode evitar de saber que está pululando ao nosso lado, de um lado ou do outro, uma série de pessoas do mundo visível. Quem nunca ouviu uma janela fechar, uma porta bater, ser chamado pelo nome, mas não ter ninguém, e de repente sentir, ter uma impressividade, sentir todo arrepiado, como se alguém estivesse perto, ou falando sozinho, ou simplesmente dizendo, puxa, eu vi uma sombra passar. Quem nunca viu isso? Isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. E como essas coisas aconteciam desde a época de Cristo, nós resolvemos fazer um estudo da mediunidade, de como esses fenômenos acontecem, as audiências, a vidência, a clarividência, o próprio caso que eu citei na palestra passada, de Santo Antônio de Pádua, que não era de Pádua, era de Coimbra, eu disse, inclusive quando ele foi salvar o pai dele, deixando Pádua para ir até a Espanha, e em 40 minutos ele conseguiu salvar o pai dele, foi canonizado pela igreja, como eu disse na palestra anterior. Cada um imagina, na realidade, no fundo, que tem a sua própria verdade. Apenas eu peço que respeite as análises científicas que fazemos. Então eu vou iniciar dando noções da eletricidade, por onde começamos nossos estudos. Como se dá essas comunicações com base na eletricidade? Como se dá essas comunicações com magnetismo, ou pelo magnetismo? E em seguida nós vamos estudar o corpo humano em forma simplificada, em termos de biologia, em termos de chakras, chakra frontal, chakra da base, todo o sistema linfático, o esplênico, o chakra da base, por exemplo, que é inclusive uma das pontos mais sérios. Aonde é que, por exemplo, um determinado obsessor chega perto de nós, um inimigo do passado que nos encontra, e às vezes a gente está dormindo e o nosso corpo espiritual vai se desprender, mas o inimigo aparece na porta e ele volta. Aí você acorda com aquele susto enorme, imenso. O que é isso? Vamos explicar? Vamos explicar como acontece isso? E quando esses inimigos começam a nos perturbar? Mas não é assim que acontece. Tem gente que liga para mim, ou que me procura, ou que passa perguntas, eu não dormi, eu estou com depressão, é alguém que chegou perto de mim, o que é que está acontecendo comigo? Eu vou dar certo com fulano, eu vou passar no vestibular, eu vou fazer um concurso. O que vai acontecer com a minha vida? Nós não somos adivinhos, os espíritos não podem chegar e dizer a gente o que vai acontecer, porque se isso acontecer com a gente, o que nós estamos fazendo aqui para aprender? Nós precisamos também aprender com os nossos erros, com as nossas dores, com o nosso sofrimento. Mas não viemos aqui para sermos infelizes, viemos aqui para sermos felizes. Só depende de nossas atitudes. Uma vez perguntaram a Kardec sobre isso, e ele escreve nas obras próximas, que ele disse, pô, Kardec, por que você está fazendo tudo isso? Ele disse, é porque eu estou construindo a minha volta. Eu estou construindo o meu futuro. Kardec nos dá um excelente exemplo. Ele diz que a regra da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm essa tendência inata, esse gênio de algum dessas artes, e acrescenta o mesmo sucesso com o nosso trabalho. Se você não tem o dom inato, apesar que todos nós temos, que a inspiração é uma mediunidade, em que você é inspirado, você não tem como ser médium. Mas você é médium, porque todos nós somos, de uma certa forma, por inspiração. No livro dos médios tem uma infinidade de médios. Tem um médio olfativo, aquele que sente um cheiro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples assim. Às vezes a gente está aqui, um cheiro de cachimbo, um cheiro de charuto, um cheiro de fossa, um cheiro de esgoto.
normalmente são aqueles irmãos mas menos felizes que estão passando, mas quando é um charuto, um cachimbo, tem espíritos que preferem se apresentar como eram na Terra antes. Não são menos evoluídos, são extremamente evoluídos, nos aconselham bastante, mas fumam seu charuto, fumam seu cachimbo. Isso tira deles o processo evolutivo de criação deles? Não. Então respeitemos os espíritos de uma maneira geral, como eles se apresentam, porque eles se apresentam e se plasmam como querem. Uma vez eu li um livro de Pedro Baldi, que um cavaleiro estava andando num cavalo e de repente o cavalo caiu e o cavaleiro morreu. Bom, simples assim. Por quê? Porque um espírito inimigo desse cavaleiro se plasmou como se fosse uma cobra, enrolou numa árvore e tentou atacar o cavalo. Mas só se apresentou assim. O cavalo espantou e derrubou, porque era um espírito inimigo daquele cavaleiro que estava naquele cavalo. Isso é uma história de Pedro Baldi antigo. Tem muitas coisas. Kardec, além desses exemplos que eu estou dando para vocês, porque são 50 anos de estudos e trabalhos em cima disso. 50 anos. Eu tenho muitas histórias para contar, que eu vi, que eu vivi, que eu li, que eu estudei, que eu pesquisei. Chico teria muito mais. Divaldo, pelo amor de Deus, a Casa do Caminho na Bahia deve ter muitos estudos e muitas coisas que a gente vê. Eu vejo todos os dias gente chegar, às vezes eu estou aqui trabalhando no meu escritório e de repente eu vejo alguém chegar aqui na minha frente, na minha porta, e eu às vezes me levanto e digo, chegou alguém aqui na cozinha, chegou alguém aqui na sala, entendeu? Mas eu sinto a comunicação às vezes não é materializada, apesar de que, inclusive, Chico Xavier participou de muitas materializações, e o Uberaba, praticamente, ela é a coisa mais... Hoje eu pesquiso sobre materializações luminosas, são aqueles globos luminosos em que o espírito aparece, e eles chegam a fazer fila aqui na porta da minha casa, de um lado ou de outro, mas tem os mentores que separam. Esses ficam de um lado, outros ficam do outro, porque eles querem, na minha mediúnica aqui, ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, e conversar com eles. Eu já tive uma oportunidade de uma vez trabalhar quase 3 meses para convencer um espírito que estava na casa de uma pessoa, que quando eu cheguei e sentei na poltrona, eu vi que tem 3 pessoas aqui. Quem são essas pessoas? E descrevi essas pessoas. Quem estava ao meu lado disse que eram verdadeiras, eram aquelas pessoas mesmo. Eu disse, mas tem alguém aqui que está com problema, precisa ir. E tinha. Mas era uma pessoa que estava com um processo de vingança muito grande, que tinha sido maltratada. Então eu tive um trabalho enorme. Foi mais de 3 meses. Até minha filha me ajudou, porque ela participava das reuniões junto comigo, porque eu precisava que a luz viesse até essa pessoa. E o que é mais importante ainda de tudo isso é que nós que trabalhamos com os desencarnados, e eu prefiro trabalhar mais com os desencarnados do que com os encarnados, porque os encarnados só querem coisas materiais. É emprego, que volta minha mulher em não sei quantos dias, que se o meu namorado dá certo, minha filha está com problema, meu filho está com problema, quando o problema é a individualidade de cada um que nós temos que respeitar. Nós somos pais, mas cada um tem a sua própria individualidade. É um espírito que nós não podemos nos responsabilizar, muitas vezes por atitudes que ele já vem determinado por ele próprio para tomar. E aí nós sofremos barbaridade com isso. Mas estudando os fenômenos de Kardec, ele nos ensina que quem quer que estude cuidadosamente melhor, compreenderá depois desses fatos de que vem a ser testemunha, menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos, que inclusive em algumas reuniões mediúnicas a gente tem um cuidado enorme de analisar e avaliar se aquele espírito que está lá, porque quando você estudar o livro dos espíritos, você vai ver que temos 100 categorias de espíritos diferentes. O Kardec dividiu
em escalas espirituais. Então existem aqueles galopeiros. Eu li uma vez uma obra de Humberto de Campos que dizia que lá em cima na espiritualidade, numa dessas colônias, tinha a turma da TBB. Eu disse, o que é isso, Humberto de Campos? É a turma da boa conversa, TBC. Ou seja, são aqueles espíritos que desencarnam, mas não querem fazer nada, simplesmente ficam só mandando de um lado para outro, conversando, não querem evoluir. Quando você pega livros, você estuda e vê que lá também se evolui. As crianças também lá aprendem. Os adolescentes também lá desenvolvem. As músicas que lá são tocadas são extraordinárias. E os músicos que aqui vieram, voltam lá e vão, e daqui a pouco estão plasmando suas coisas, plasmando seus instrumentos, participando de grupo de estudo, grupo de trabalho. Eu me lembro que uma determinada vez, eu acordei de manhã e eu me lembrava de ter estado num grande edifício em que eu sentava e as pessoas vinham e chegavam perto de mim e me pediam autorização para voltar ou para fazer alguma coisa. Eu abria a gaveta e lia e dizia, você ainda não está no seu tempo, você ainda não chegou a sua hora. 2 jovens chegaram a mim, sentaram e disseram, nós gostaríamos de fazer um jogo de mesa, de botão, que coisa que eles faziam quando eles estavam aqui na Terra. E eu os autorizei a fazer isso, eles estavam em processo de crescimento, de desenvolvimento, de entendendo o seu estado, eu os autorizei, isso em desdobramento. Olha que coisa séria. Uma das minhas secretárias, no passado, brigou comigo quase um mês sem falar comigo, porque ela me viu passar e falou comigo, eu não respondi. Eu não estava passando ali. Era eu desdobrado, era o corpo astral que eu expliquei, estava no passado desdobrado, e ela quase deixou de falar comigo. Agora, quem quiser estudar cuidadosamente e compreender melhor a linguagem dos espíritos e como tudo isso se processa, porque eu quero fazer um alerta. O espiritismo não é brincadeira. E como sempre nos ensinou Chico Xavier, o sino toca de lá para cá e não ao contrário. Não adianta você chegar dizendo, eu gostaria de falar com a minha avó desencarnou, eu amo minha avó, estou desesperado pela minha avó. Eu não consigo, eu estou em depressão, eu acho que eu vou entrar em um estado de loucura. Hoje, por exemplo, eu não vou dizer quem, mas hoje uma pessoa me consultou sobre isso. Eu disse, pelo amor de Deus, tenha calma, sua avó está muito bem, ela está melhor do que nós aqui. Nós somos espíritos numa experiência carnal, não ao contrário, como eu venho tentando explicar há muito tempo, não ao contrário. Nós não somos pessoas que têm um espírito, nós somos espíritos que têm um corpo, uma pessoa que está numa experiência carnal. E Jesus dizia, na casa do meu pai muita morada, porque hoje a nossa morada é a Terra, mas ela pode ser qualquer outro planeta amanhã, necessariamente. Isso tudo nós vamos explicar. O espiritismo não é brincadeira. Evocar espíritos, prestem bem atenção, apenas por evocar, por saudade, ou saber notícias, saber se passarão no vestibular, ou arranjar um emprego, ou ainda se uma relação íntima dará ou não certo, como nos ensina Kardec, não é conveniente, nem prudente que se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos nós médios se nós nos puséssemos ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Espiritismo, enquanto ciência, filosofia e moral cristã, não é passatempo nem brincadeira. Para imprimir ao espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento, eu refuto isso de imediato. A essas considerações eu ainda acrescentaria outra muito importante. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Esse vidente aí falou, mas nada do que ele falou aconteceu. Ele inventou essa história.
e experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar asa à zombaria e à crítica quase sempre fundada, e eu digo que é fundada, porque se você brinca com isso e se alguém começa a inventar história, alguns médios começam a conversar com você e perguntar sobre a sua vida, daqui a pouco ele está falando coisas, eu digo médios que se dizem médios, né? Os médios autênticos não falam o que eles não veem, não sentem, ou seus mentores não o dizem, através da mediunidade que eu disse à audiente, que ela tem a audiência direta, ou ela explode dentro da mente da pessoa e ele fala aquilo que ele está ouvindo. Muitas vezes, agora, a pior tipo de mediunidade que vocês vão ver depois é a mediunidade consciente, em que você está falando, mas não é você que está falando. A pessoa tem certeza que é você que está falando e pergunta, como é que você sabe tudo isso? Na realidade, não é você. É alguém que está com você, mas não entrou em você, como eu disse da outra vez no estudo. Porque, inclusive, em várias passagens bíblicas diz, o Espírito do Senhor entrou em mim. Isso é uma incorporação pura. Mas não é assim que se dá. É sintonia vibratória de mente a mente. Então, o que é que acontece? Você entra com as ideias falsas, as pessoas ficam pensando coisas falsas e errôneas e denegrindo a imagem de determinados médicos, que são, às vezes, excelentes médicos. Tinha um que a gente conhece que teve de sair do Rio de Janeiro porque ele começou a vender. Ele pegava a mão das pessoas, via tudo, porque você consegue energeticamente ver a vida da pessoa, falava uma série de coisas e ele começou a cobrar. E Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Ele terminou entrando de discreto e terminou saindo do Rio de Janeiro, foi para o Espírito Santo. E não está mais trabalhando com mediunidade. Porque o médium autêntico não cobra. O médium autêntico, ele presta um serviço de mediador entre o mundo invisível e o mundo visível. E ajuda as pessoas e trata só do bem e só faz o bem. Nas reuniões espíritas, nós podemos dizer que existem os incrédulos. Eles geralmente não saem convertidos, eles raramente saem convertidos. Ninguém quer conversão de ninguém. E dispostos a reconhecer que o espiritismo haja alguma coisa de sério. Mas não acreditam. Nós não queremos adeptos. Por que eu quero adeptos? Eu estudo há mais de 50 anos o espiritismo como ciência. Dentro de todos os aspectos, energia, biologia, psicologia, parapsicologia, o que é que eu quero adepto? Não tem igreja, o espiritismo não tem igreja. Agora, para a opinião errônea, é muito fácil. E um grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído à ignorância e à leviandade de vários médios também. Não vamos culpar só as pessoas, vamos culpar o médium que ajuda que as pessoas sejam levianas. As minhas postagens evitarão esse estado de coisa, tem evitado. Eu aconselho antes, na verdade aconselho antes de qualquer coisa, e agora, neste momento, que antes da leitura do livro dos médiuns, a leitura do livro dos espíritos, que trata da parte filosófica da ciência espírita. O título em francês é Philosophie Spiritualiste, ou seja, filosofia espiritualista, que deu origem ao livro dos Espíritos, primeiro com 900 e poucas questões e depois com 1019, se não me engano. Eu só alerto com um detalhe. Se nós chegamos a esse ponto que chegamos foi por causa das perguntas que como em fazer esse estudo, que começou com as mesas girantes, como eu falei na reunião passada, quando eu estava falando sobre o Evangelho do Espiritismo, tudo começou com as mesas girantes, batendo. Aí Kardec não queria, pegou um caderninho de 50 laudas e foi numa reunião sem querer ir, mas foi, e viu que as mesas respondiam. Sim ou não, dependendo do número de pancadas. Eram as mesas girantes ou as mesas que batiam, que tocavam, como as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, ouviam batidas, e começaram a fazer perguntas e as batidas respondiam. Se for sim, me dá um, como aquela brincadeira que a gente tem, do copo
que eu desaconselho a fazer, porque sempre pode ter um espírito brincalhão ali para enganar as pessoas. Responde sim, responde não, responde sim, responde não. Ora, mas se responde sim, responde não, uma mesa, uma batida ou qualquer coisa parecida, é porque tem um princípio inteligente. Foi isso que Kardec viu. Aí ele começou a analisar. Ele tinha feito gramática francesa, ele era um homem extraordinário. A biografia dele é enorme, do Rivail, Hipólito Rivail, é extraordinária. Ele, inclusive, é autor da gramática francesa. Por isso que uma dessas meninas, porque, inclusive, para analisar um pouco mais, ele utilizou duas jovens para estudar o Espiritismo, porque ele acreditava que as pessoas mais novas, 13, 14 anos, principalmente jovens, e a mulher tem mais sensibilidade, eram inocentes, não tinham que inventar coisa nenhuma. Então, o que é que aconteceu? Ele começou a fazer perguntas, ele fez um questionário, e aquelas crianças em transe respondiam, não eram as crianças, eram os espíritos. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Que nós, em todas as religiões, confundimos com o velho barbudo como eu. Deus não é quem, é o que. Ele produz até hoje, ele cria até hoje. Uma vez Jesus, há mais de 2000 anos atrás, disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Porque o universo está aí sendo criado o tempo todo. Mas voltando ao nosso tema, o Livro dos Espíritos, você precisa ler primeiro detalhadamente, um por um. Tem questões sobre afinidade espiritual, sobre simpatias entre as pessoas, toda a estrutura que você puder imaginar tem lá, para esclarecer você. Depois você entra no Livro do Médium, embora não seja independente do outro. Se você quiser só estudar o Livro do Médium, você pode. Eu já fiz uma vez, eu já participei de cursos de mediunidade, eu já dei curso de mediunidade em alguns centros espíritas, só com o Livro dos Médiuns. Teve um centro espírita que eu fiz uma palestra linda sobre São Francisco de Assis, e eu digo linda porque eu gosto de São Francisco de Assis, eu gosto de fazer palestras sobre ele. E o que acontece? Eu fiz algumas em alguns centros, até em alguns municípios fora daqui, como Petrópolis, Maricá, e em vários locais. E eu fiquei impressionado com determinadas situações. As pessoas, no dia que eu estava começando a dar o curso de médio, o coordenador dos médios, eram uns 40 médios, eu comecei a falar disso: olha, nós temos que ter cuidado, que os médios são os mais fáceis de serem obsedados, porque eles são verdadeiras antenas ambulantes. Aí o coordenador geral da mediúnica, que de todos os médios, disse: em mim não pega nada. Aí eu fui para o diretor do centro e disse: não dou mais aula. Porque o teu chefe, o chefe da tua mediunidade, acha que ele não pega nada. Ele é o que mais pega, e estava lá, do lado dele, em pé, quando eu estava dando aula. Então, ninguém tem poder, força, porque o mundo espiritual é energético, que a gente não conhece. É energia pura, nós somos energia condensada, como diz Einstein. Mas leia o Livro dos Espíritos, porque aí você vai entender a filosofia da ciência espírita. E lá se encontrará a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações. Quer para fazerem pessoalmente, como por exemplo, hoje eu já não faço mais na federação, eu faço aqui, eu faço pessoalmente, eu faço a minha reunião fechada, como orientação do próprio Kardec. Quanto mais gente, mais distorções de pensamento tem, mas quanto menos gente, mais aproveitamento, muito melhor aproveitamento. Quer para se inteirarem dos fenômenos. Você pode ler por ser simpatizante, que sejam dados a observar. Segundo Kardec diz, essas duas obras, se bem que a segunda constitui o segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas há quem quer que deseje tratar seriamente da matéria. Diremos primeiro ler o Livro dos Espíritos a essas pessoas, porque contém todos os princípios básicos. E as pessoas dizem que lê. Não, eu li. Eu digo: você leu? Não, você leu como?
Você leu como, por exemplo, faz 35 anos que eu leio a Bíblia marcando e tomando nota, comparando com a doutrina espírita? Ou você só leu? Ler por ler? Não. Você tem que estudar. Você tem que ler, analisar e refletir. Porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes das minhas postagens, do que eu falo, que faremos, fica totalmente incompreensível. Não queremos chocar as pessoas. Não me interessa. Não interessa se você é evangélico, se você é católico, se você é humanista, se você é candomblessista. Se você... Aqui no Rio eu disse uma vez, uma postagem minha, que nós tínhamos mais de 89 seitas e religiões só no Rio de Janeiro. Como eu vou desrespeitar essas pessoas? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho mais a que gostar delas. Eu tenho que mais aproximá-las e mostrar, olha, na tua religião acontecem esses fenômenos assim, mas é um fenômeno científico, espírita, está aí, ó. É normal isso acontecer. Então eu não tenho nenhuma restrição de religião de ninguém. Tanto que eu tenho um filho meu caçula pastor. Tenho uma filha humanista e tenho um filho doente católico. Aí disse, mas todos eles foram educados igual? Todos eles foram educados igual. Mas eu os deixei livre para que eles fossem o que eles quisessem, tivessem a fé e a crença que eles quisessem ter. Mas todos com um único princípio, Cristo e fazer o bem. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não gosto de mim, quem é que vai gostar de mim? Eu tenho que primeiro me gostar. Eu tenho primeiro amar. Eu tenho que amar o próximo. Mas como? Como a mim mesmo? Ora, se eu não me amo, eu não gosto de mim. Como é que eu posso amar o próximo? Se é uma pegadinha de Jesus? Pode até ser. Eu até brinco com isso quando eu faço minhas palestras sobre o Evangelho, que Jesus era o maior, ele fazia maiores pegadinhas com todo mundo. Todo mundo fala palavra, nada, era pegadinha mesmo. Ele dizia uma coisa e para você interpretar e entender era meio complicado. Mas vamos lá. Não queremos chocar as pessoas, como eu disse, e não estamos em busca de adeptos. Pois o Espiritismo não é religião, como muitos pensam, e acreditam piamente alguns cegos de conhecimento. Eu agora, recentemente, vi que tem uma igreja espírita ecumênica. Houve uma tentativa, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, inclusive o pessoal da igreja, os bispos, tentaram, junto com a FEB, que o Espiritismo deveria ser uma religião. Nós recusamos. Nós não queremos liturgia, não queremos batismo, não queremos nada. Agora, como é que eu posso brigar amanhã com alguém que está acendendo um incenso? Se os 3 reis magos acenderam incenso para Jesus quando ele era uma criancinha, lá no estábulo. Então, o incenso é ruim? Não. É o pensamento da pessoa que interessa, que vale. É o teu pensamento. O fato de você acender o incenso não vai te denegrir em nada. Se você acredita que acendendo uma vela você está fazendo alguma coisa, não é a vela, é o teu pensamento. Então por que eu vou brigar com quem acende vela? Não. Eu vou dizer, o teu pensamento, você estava em quem? No teu anjo da guarda? Você orou para teu anjo da guarda? Você orou para teu santo de devoção? Você leu algum salmo hoje? Seja um homem de fé, seja um homem do bem e faça o bem. Uma vez me perguntaram, qual é a tua religião, Dr. Walter? Começou por aí, eu não vou levar título para onde eu vou, mas já começaram a me dar título. Eu disse, a minha religião é fazer o bem, é ajudar o próximo, é atender as pessoas que precisam, é tentar ver se eu consigo ajudar em alguma coisa, porque eu estaria ajudando a mim mesmo com essas minhas atitudes, se eu tiver de voltar. Eu não gostaria de voltar. Mas talvez eu tenha que voltar como eu votei nessa. E desde 8 anos que eu estou trabalhando nessa seara. Aos 12 eu fiz uma psicografia de uma mensagem de Natal de Saint-Germain. Aos 12 anos, aos 18 anos, eu estava lá mesmo, mediúnico, meu Deus do céu. E olha que eu nem vou dizer minha idade para não assustar, porque então já faz muito tempo. Se eu já estava desde aquela época fazendo mediúnico, imagine agora com essa idade. A minha mediúnica agora é diferente, porque ela está sendo mais, foi transformando em mais consciente. Tem um médium inconsciente e o consciente, vocês vão ver isso lá no livro dos médiuns.
Mas adeptos nós não queremos. Não quero convencê-los do Espiritismo, de que vocês têm que ser iguais a mim, ou iguais a B, ou iguais a C. Não. O Cristo falou: quem tenha olhos de ver, que veja, e quem tenha ouvidos de ouvir, que ouça. E assim eu termino a minha preleção de hoje, porque eu comecei a fazer, mas houve um problema sério no equipamento e eu tive de reproduzir outra vez essa palestra, e me perdoe o tempo que eu tomei de vocês. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja na vida de cada um, dentro do seu coração, porque, como eu disse na palestra anterior, a boca fala do que está cheio o coração. Então tenha um coração cheio de coisas boas, para falar só coisas boas e coisas para o bem. E que Jesus os abençoe hoje e dê a cada um de vocês muitas e muitas felicidades. Muito obrigado por essa